E para abrir o nosso evento, Silvio, nós vamos trazer, e eu já quero apresentar para você também, dois grandes, né, dois brilhantes profissionais dessa área do marketing digital e também da área de eventos digitais. Primeiramente, quero chamar o Tiago Akira. O Tiago Akira é hoje uma das nossas referências do marketing digital nacional. Onde ele vai, ele arrasta plateias, né? Eu costumo dizer assim, é cheio de tietes do Tiago, onde ele vai. E a gente já acompanha o trabalho do Tiago há algum tempo, e agora, mês passado, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né, Tiago? Então, essa é a primeira ação que a gente está fazendo junto com ele, e esperamos ser apenas a primeira de muitas outras. O Tiago é um entusiasta do marketing digital, tá? Ele vem trabalhando muito nessa área aí de posicionamento das micro e pequenas empresas do setor do turismo, principalmente as agências de viagens, né? E vem fazendo um trabalho brilhante no nosso país. Então, quero convidar o Tiago Akira nesse momento para dar as boas-vindas, e em seguida a gente vai chamar a Vanessa Martin, que também é a nossa convidada do nosso primeiro painel, que chama Transformação Digital no Turismo. O futuro é agora. Então, Tiago, seja muito bem-vinda, está com você a palavra. Ótimo, vamos lá. Tudo bom, Adriana, pessoal que está acompanhando? Bom, fico muito feliz com o convite, porque é um tema super importante. Muita gente me chama para eventos sobre marketing digital, né? Principalmente dentro do turismo, mas poucos falam de uma etapa muito importante que é a transformação digital. Então, falar desse tema para mim é muito importante, porque quando às vezes alguém chega até a necessidade do marketing digital, ele acha que é só a publicidade, né, que é o ponto final. Ele tem que transformar muito, não é só abrir uma conta do Instagram, como a gente vai ver aqui durante a apresentação, né? Não é só abrir um canal no YouTube, é realmente ter um pensamento digital, né? E essa parte estratégica do digital, cada vez mais eles querem pular essa etapa. Essa etapa é muito importante porque acaba sendo o que dita se ele vai durar ou não na sua estratégia digital. Então, feliz em estar aqui, Adriana, valeu pelo convite, pelo projeto do Sebrae também junto aí, acho que essa é uma temática importante. Parece que é algo que deveria ser obrigatório todo mundo saber, mas ainda existe muitos negócios no turismo que não se transformaram digitalmente. Então, acho que vai ser muito um ponto de partida importante aí para o que a gente vai falar hoje. Bom, vamos lá. Podemos começar? Então, tem como compartilhar a tela da apresentação? Deixa eu ver se vocês estão com ela aí. Bom, eu vou seguindo Mas aqui não quando entra vocês... depois. Eu vou seguindo por aqui, então. Aí quando conseguirem colocar na tela, a gente vai falando. Bom, pessoal, é o seguinte. Então, em relação à transformação digital, o primeiro slide que eu usaria, ele é uma frase que eu uso bastante, que a transformação digital, ela não é só você adquirir uma tecnologia, uma ferramenta, tá? Ela é realmente uma transformação de pensamento, igual eu falei no comecinho. Se você não muda o pensamento para o digital dentro do seu negócio, qualquer ferramenta que você adquirir, pode ser que ela vai ficar parada, não vai entrar em ação, porque você não tem entendimento claro de como colocar ela em prática, como fazer ela funcionar. Então, se você não tem um pensamento estratégico de como utilizar ferramentas e tecnologia, você não está transformado digitalmente. Até para você escolher a melhor ferramenta, o melhor momento para a ferramenta também, para você aplicar, você vai ter um elefante branco ali dentro, que às vezes acontece muito dentro do turismo, em qualquer outras áreas, você perguntar para o seu concorrente ou perguntar para o mercado qual é a melhor ferramenta, qual a melhor tecnologia, e você achando que adquirindo ela, você vai criar uma zona de conforto de que, bom, agora eu tenho a melhor ferramenta do mercado, então estou tranquilo. E você fica pagando a mensalidade ou paga a aquisição daquela ferramenta e não coloca ela em prática, é porque você não transformou o pensamento. Você acha que transformou digitalmente, né? Mas você só adquiriu uma tecnologia que vai ficar ali até ela se tornar obsoleta, né? Que as ferramentas também evoluem e elas se adaptam, se ajustam à sua necessidade. Então, às vezes a gente acaba até usando ferramentas que não são para aquele uso direto. E quando a gente tem um pensamento digital, a gente usa qualquer ferramenta, né? Desde que a gente entenda por que a gente está adquirindo ela para poder trazer o resultado que a gente espera. Então, vai ser uma parte um pouco mais conceitual. Ah, legal, obrigado. Tá ali a apresentação. Pode pular essa parte que já foi apresentado, né? Legal. Vamos para antes dessa tela aí. Pode voltar, por favor. Ah, isso daí.
É uma apresentação de um slide só, até pelo tempo que a gente tem aqui, né? Mas a ideia é praticamente essa. A gente tem não é uma ordem aqui, tá, pessoal? Mas é uma ordem do que eu acredito que é importante eu destacar para vocês. Então, a transformação digital passa por algumas etapas, né? O primeiro caminho é que ela tem que acontecer de dentro para fora. Por que que eu falo isso? Porque a gente pensa em trazer um consultor de fora, trazer um profissional de fora, trazer alguém de fora que vai criar alguma coisa ali dentro. A gente primeiro tem que criar essa consciência interna para saber quem é o melhor profissional para a gente trazer, qual a melhor ferramenta para trazer. E se a gente não faz de dentro para fora, a gente fica refém sempre de quem vem de fora. E aí a gente traz um consultor, traz alguém que é importante na etapa, só que se a gente deposita todas as fichas nele, quando ele sai, tudo desanda ali dentro. Então, mesmo que venha alguém de fora, tem que ser criada uma raiz ali dentro para que possa transmitir isso, né? Até para contratar de dentro para fora. O quê? A partir do momento que eu entendo a transformação digital, eu vou começar a contratar coisas de fora para que eu possa otimizar, né? A gente vai ver na segunda coluna a parte da importância da tecnologia dentro da transformação digital. E aí a gente tem também que deve vir de cima para baixo, não de baixo para cima. A gente também costuma contratar alguém dentro da nossa empresa para cuidar dessa parte, né? Cuidar das redes sociais, cuidar da parte de TI, cuidar das partes, né, de tecnologia. E a gente joga alguém ali dentro e fala: eu não entendo disso, vou jogar para você. E aí o que, que acontece quando a gente faz de baixo para cima, né? Que é o caminho reverso. Essa pessoa, quando é trocada, você perde tudo que você investiu, tudo que você trabalhou, porque dependia daquela pessoa embaixo. Então você precisa de cima para baixo. A diretoria precisa, os CEOs precisam, os gerentes precisam entender a transformação digital e ter esse pensamento, porque senão vai ficar sempre dependente de baixo. Então tem que escoar de cima para baixo, tem que transferir, e é aí que funciona como cultura. Então deve fazer parte da cultura da empresa, porque inclusive tecnologia não é só ferramenta, é cultura, cultura tecnológica. Não tem como escapar mais de tecnologia, não é algo opcional. Toda empresa hoje ela tem que ter na sua cultura a parte tecnológica, senão ela não sobrevive, senão ela não dura no tempo. Ela pode até resistir por um tempo, mas ela pode deixar de existir no futuro. Então, se você não entende que a tecnologia é cultura, é só uma ferramenta por ferramenta, você ainda não transformou o necessário para entender que tem que fazer parte da sua estrutura, tem que fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia, dos seus processos, das suas decisões. Inclusive, a tecnologia vai te dar informação, vai te dar dados, vai te dar toda a bagagem que você precisa para tomar decisões para sua empresa. Então, a tecnologia ela passa a ser não só uma ferramenta, mas cultura dentro da sua empresa. Enquanto você não entender, não mudar essa chave, você ainda vai ficar dependendo de pessoas de fora, pessoas de baixo e de ferramentas. E aí você vai perceber que você patina e não evolui, porque você não entendeu e não incorporou isso dentro da sua cultura. E aí, desse ponto, que é importante a gente tirar, é que normalmente a tecnologia ela surge para te dar ganho de tempo, escala para você poder ter mais possibilidades, né, mais oportunidades. Você reduz custos com a tecnologia e também você otimiza resultados. Então, são normalmente, é muito mais do que isso, mas praticamente concentra-se nesses 4 pontos quando a gente pensa em trabalhar com tecnologia. É um pouquinho só numa parcela que você torna estratégica a sua aquisição de tecnologia, a sua transformação digital, né, real. E aí ela acaba sendo muito aliada na inovação. E a gente tem um grande erro de achar que inovação tem a ver com tecnologia. Inovação, na verdade, tecnologia é uma das possibilidades que te ajudam, né, a inovar. Porque inovação é fazer algo que você não era acostumado a fazer de um jeito, fazer de outro. Pode ser processo, pode ser ferramentas e tecnologia, pode ser trocar um fornecedor. É tudo que você vai fazer de um jeito novo. Só que a tecnologia associou muito à inovação porque ela dá escala, ela dá velocidade. Né? Velocidade é uma palavra muito forte hoje na questão da inovação, né? Se a gente demora muito para fazer algo novo, a gente não é inovador, né? Então a velocidade está muito atrelada a isso. A tecnologia ajuda nisso, mas não necessariamente tecnologia e inovação são obrigatórias caminhar juntas, tá? Só para fazer esse parênteses, mas a tecnologia te ajuda a te dar essa velocidade para inovar.
ela te ajuda também a ter uma visão de futuro, porque a gente começa a premeditar muita coisa. Porque os dados que são gerados, né, ao utilizar tecnologia, a partir do momento que você tem um CRM para você trazer informações dos seus clientes que você atende, a partir do momento que você tem como rastrear todo o caminho dessas pessoas, que do ponto onde ela é apenas um público e passa a ser um cliente seu, tudo isso te dá poder de informação e um poder de começar a desenhar caminhos possíveis e premeditar realmente o futuro, né? O que você pode esperar de todas as ações que você faz, quais as projeções que você pode fazer, e a tecnologia te dá isso. Enquanto a tecnologia não entra, você está no caderno, você está no papel, você está em planilhas obsoletas já, e isso resolve, mas não te dá tração, velocidade e nem consegue te dar o poder da informação real. Então, a tecnologia, quando você começa a entrar, a trazer ela como transformação realmente dentro dos seus processos, dentro das suas rotinas, você não consegue ver mais um caminho sem ela. Então, acho que o grande trabalho até do Sebrae, dos consultores e de todo mundo que está levantando essa bandeira é te mostrar coisas que não podem ser desvistas, né? Você vai ver coisas que, assim, você não consegue ignorar mais, que você não entende como que você sobreviveu até esse ponto sem colocar a transformação digital em prática no seu negócio. E aí a gente tem o terceiro item ali, que é medos, é onde a gente trava, normalmente o maior gargalo para entrar na tecnologia, né? Desculpa, na transformação digital. Né? Vou parar de falar de tecnologia para não confundir, para quem já passa para o próximo, que são os medos. Tá? Os medos é o quê? A gente tem medo da tecnologia roubar o nosso trabalho. Né? Isso falando no ponto de vista de um colaborador, por exemplo, de alguém que trabalha dentro do mercado. Eu falo uma coisa, se você está com esse medo, é porque o seu trabalho provavelmente pode ser sim substituído por tecnologia. Normalmente quem não tem esse medo é quem sabe o valor da questão criativa, a questão do estratégia, a questão do pensamento realmente, e quando você domina a tecnologia e não ela te domina. Porque toda tecnologia hoje precisa pelo menos de alguém, né, para operar ela, alguém para colocar inteligência nela. Não é só adquirir a ferramenta, não é só adquirir uma solução que ela vai fazer todo o trabalho. A gente precisa de alguém operando ela. Então, se você tem medo de ser substituída por uma tecnologia dentro do processo de transformação digital, é porque você tem que rever o seu trabalho. O seu trabalho, ele está em risco de ser substituído. Agora, você tem que começar a pensar como colocar isso de uma forma que não te atrapalhe. E comece a ver como que você pode usar ela a seu favor. E aí a gente começa a ver esse medo de mudança, de se reinventar, porque dói, né? Pensa, quando você está no Android e vai para um iOS, por exemplo. Quando você sai de um Windows, né, e vai para um sistema, uma plataforma da Apple. É doloroso, né, a gente mudar isso, sair da zona de conforto. Então a gente precisa, de alguma forma, pensar como que a gente pode se reinventar com menos dor possível. E que é um caminho que a gente não existe um caminho, né, sem dor, né? A mudança tem dor, faz parte do processo, a gente tem que aceitar ela. Só que quanto antes isso acontecer, né, menos vai doer. E dói muito o processo desse medo, né, de dar o passo. A gente perde muito tempo nisso daí. E quando a gente realiza a mudança, né, real, a gente percebe que foi um medo bobo, né, um medo que não era necessário. Porque a gente destrava muitas coisas quando a gente dá esse passo para a transformação digital. Para a gente começar a aceitar que o analógico, em algumas coisas ainda faz sentido, mas para outros não faz sentido. E a gente só vai perceber isso quando a gente dá esse salto, né, de confiança, de que eu preciso fazer isso. Você já está vendo todo mundo seguir esse caminho. Então por que você não vai seguir também? Então esse medo, ele só é eliminado quando a gente enfrenta ele de cara. E aí a importância dos consultores, né, se a gente tem medo de dar esse passo sozinho, a gente pega na mão de alguém que já conhece esse caminho, né, e vai com mais cuidado, mas não deixa de fazer. Essa parte é muito importante, porque quando você dá esse passo, você não volta mais. A chance de você voltar é muito pequena. Volta aqueles que se acomodaram demais no formato anterior, no formato do passado. Então você tem que ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar nesse processo, para evitar que você dê o passo de volta para trás. Então, esse medo de não conseguir acompanhar também é um outro medo.
Como que eu posso... eu dei o passo, Thiago. Transformei digitalmente aqui, estou com CRM, estou com estratégia de marketing digital, estou com várias coisas que eu tinha medo. E agora? Como é que eu consigo manter isso? Porque, querendo ou não, quando a gente dá o passo, a gente tem que manter isso consistente, a gente tem que ter isso como rotina, a gente tem que ter isso. Um dos grandes medos é esse, de será que eu dou conta depois de eu dar esse passo? E pode ter certeza que você vai dar conta, porque vai otimizar o seu tempo, otimizar seus resultados, vai te trazer mais. Você vai ter mais fôlego, mais tempo para investir no que realmente você precisa. Porque a transformação digital ela traz isso, né? Quantas pessoas começaram a fazer reuniões online, né? Olha o tanto de tempo que foi otimizado, olha o tanto que isso já faz parte hoje do nosso dia a dia, né? A pandemia ela favoreceu muito esse cenário e isso acabou otimizando, né? Então foi algo que veio pela dor. Então não sei se muita gente lembra quando teve que os lockdowns, né? E aí todos os seus contratos, contatos, todos os seus processos estavam no HD da sua CPU, do seu computador na sua empresa. E como que você acessa tudo aquilo? Deveria estar na nuvem, né? E a gente aprendeu a usar muito mais a nuvem agora, né? Então a gente começou a entender que veio pela dor, mas que a gente já não consegue se ver sem isso, né? Como não acessar alguma coisa à distância? Eu estou aqui misturando viagem a lazer e também dando algumas palestras e estou aqui com vocês no hotel, no meio de um check-out, que eu já tenho que pegar o transfer daqui a pouco, né? Mas a tecnologia, a transformação digital me impossibilitou isso. Se eu não tivesse transformado, eu ia recusar, por exemplo, um convite desse, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu ia encontrar desculpas para eu não realizar alguma coisa porque eu não estava transformado digitalmente. Eu acredito que isso acontece com muita gente, de colocar desculpas porque não sabe incorporar as transformações necessárias digitais dentro do seu dia a dia, da sua rotina. Então a gente começa a eliminar essas desculpas. E aí a gente tem o último ponto aqui, o penúltimo, desculpa, que é o pensamento. A partir do momento que a gente transforma digitalmente, a gente expande a nossa visão de negócio, a gente expande o potencial de negócio, a gente começa a ver coisas que a gente não conseguia ver antes. A gente começa a ver oportunidades de parcerias, oportunidades de alcançar públicos, de levar mensagens, de chegar para pessoas que que no analógico a gente tinha um teto, a gente tinha um limite. Agora, quando a gente entra no digital, a gente expande isso, né? Quantos negócios home office, né, dentro do turismo, que antes tinha um negócio presencial, a loja dela, né, uma agência de viagem, um lugar para atender, e que graças à transformação digital atende gente no mundo todo, no Brasil todo. Pessoas do mundo todo podem fazer negócios com ela por causa dessa transformação. Então, a gente começa a mudar o pensamento a partir do momento que a gente dá esse passo. A gente amplia as possibilidades. Né? Tem gente que fala, Thiago, mas eu já vendo muito bem sem Instagram, sem anúncios. Eu falo, quer dizer que você está deixando muito negócio na mesa. Você poderia estar fazendo muito mais negócio se você tivesse dado esse passo, né, de confiança na transformação digital. E você pode planejar muito melhor, como eu falei lá no início, dados, né? Os dados, a gente tem acesso a dados de tudo, pessoas que acessaram o seu site, pessoas que mais te acompanham nas redes sociais, as pessoas que estão presentes, as pessoas que estão comprando de você. Você tem controle da informação, né? Qual o último dia que a pessoa fez contato com você para você fazer um follow-up, né? Você ativar ela de novo para uma oportunidade de venda. Qual a última vez que ela viajou? Quais são os destinos que ela já viajou com você? Qual pode ser o próximo que você pode oferecer para ela? Tudo isso são dados que são gerados pelas pessoas e por você. E se você combina isso dentro de um dashboard, né, dentro de um painel, né, você consegue visualizar isso de forma muito mais rápida, estratégica e prática. Mas isso vem, né, em consequência dos vários processos de transformação. Você não vai dar esse passo da noite para o dia. Você vai, aos poucos, incorporando soluções digitais no seu negócio até você realmente ver que tudo precisa do digital para acontecer. E aí isso é um momento muito importante de virada de chave do seu negócio, né? E você vai ficar sempre atento às tendências e oportunidades, porque essa janela digital do seu negócio te mostra oportunidades a todo momento, te mostra informação que às vezes se você se interessa um pouquinho a mais que o seu concorrente, você vai estar à frente dele sempre, porque essa informação chega ao mesmo tempo para todo mundo. Só que se você usa as ferramentas certas, você vê antes que todo mundo e você começa a tomar decisões mais rápidas que todo mundo, isso te mantém sempre mais à frente.
Então, a tecnologia, a transformação digital, ela passa a ser essencial até na sua existência, né? Em você se manter existente no mercado ou sempre à frente dentro do mercado. E o último ponto é a parte da entrega. Essa parte da entrega, você melhora tudo. Quando você foca no seu cliente, se você foca hoje no formato analógico, no digital, você vai perceber que ele já se transformou digitalmente, que ele já usa aplicativos, que ele já usa internet, que o processo de jornada dele de decisão passa pelo processo digital, que ele quer conectar com empresas mais digitais, que ele quer conversar e ter soluções mais digitais. Então, quando você foca no cliente e percebeu esse passo dele, se você está para trás, você tem que acelerar esse processo, né? Senão você vai continuar ficando para trás e dando espaço para quem está à frente. E aí as decisões, elas passam a ser melhores, né? A questão as melhorias dos seus produtos ou serviços também ganham tração por causa do digital. Você mandar um formulário de opinião, né, que a pessoa possa deixar opinião, sugestões de melhorias, as avaliações que você vê em Google Meu Negócio, em TripAdvisor, em qualquer outro canal de avaliações, onde você olha as suas e dos seus concorrentes. Se você olha do seu concorrente, a gente faz o famoso benchmarking, né, que é olhar o seu concorrente, o que ele está fazendo de bom, o que ele está fazendo de ruim, o que eu posso fazer melhor que ele, né? E o que você pode olhar para dentro também, o que eles estão falando do seu negócio. Eles estão falando coisas que fazem sentido, então você tem que melhorar. Estão criticando a limpeza do seu estabelecimento, estão criticando o seu atendimento, estão pontuando coisas que você pode melhorar. É esse ponto da transformação digital que a gente precisa absorver e colocar no processo. Vai colocar alguém para ficar olhando suas avaliações, respondendo a avaliação e transformando em ação essas avaliações, né? Isso é muito importante. E você melhora a experiência com o cliente no final e você consegue, com certeza, personalizar cada vez mais o seu serviço, porque você está olhando para a janelinha de oportunidade que é, né, o digital. O digital te entrega informações que o analógico você pode até conseguir, mas demora para chegar, demora para você criar uma consciência maior do todo, né, que você está gerando e que você está produzindo. Então, assim, uma coisa muito importante, pessoal, dentro de todos os processos digitais, é que, de transformação, é que não tem como mais ser opcional. Se você não dá esse passo, se você não aposta no digital, você está apostando no analógico. E a gente sabe o resultado no final, quem que vai ganhar, né? Então, você precisa dar esse passo. E se você tem dificuldade nesse caminho, fala com o seu consultor, fala com alguém que possa te ajudar dentro desse processo, porque cada dia, se você está pensando em transformar digital, você já está atrasado, você não está na frente. Você pode estar na frente dos mais atrasados, né? Mas se você está pensando em inovar, pensando em fazer algo diferente, é porque já tem gente fazendo isso no mercado. Desculpa. Então, nesse ponto aqui, para a gente finalizar, esse último quadro, é o nível de consciência que você pensa em qual nível de consciência que você está hoje ou estava antes de todo o conteúdo que você vai assistir durante esse evento, né? Esses dias de evento, você tem que pensar, Thiago, eu não tinha consciência nenhuma sobre transformação digital, agora já dei um próximo passo. Estou consciente do problema, entendi que eu preciso da transformação digital. Consciente da solução é o quê? Quais são as possibilidades de soluções para eu resolver essa minha dor, que é a transformação digital? A Adriana tem esse caminho, o evento tem esse caminho, o Sebrae tem esse caminho que vai te ajudar. Consciente do produto. E agora, quais são os melhores produtos que vão me ajudar nesse processo de transformação? Quais cursos eu tenho que fazer? Quais caminhos eu tenho que seguir? Quais tecnologias eu tenho que adquirir? Né? O consciente de você é como que você está nesse ponto aí, e que você tomou de ações e de atitudes para transformar realmente digitalmente até você se tornar totalmente consciente no seu caminho. Então é isso, pessoal. A questão, eu não sei se tem algum momento de discussão aqui e se a gente vai somar junto com a próxima fala, mas eu tentei acelerar ao máximo aqui, não sei como que está de tempo, estou aqui no celular, como que estamos aí de tempo? Tiago. Oi, Tiago. Oi, oi. Você está ótimo no seu tempo, inclusive sobraram 4 minutinhos. Ah, legal, legal. Então, beleza, vou usar esses 4 minutinhos E então, aí, posso? está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me escutando? Eu queria fazer um arremate, Tiago. Uhum.
Eu queria fazer só um arremate da sua fala, que a gente usa muito... Sim, estou te escutando. É o seguinte, a gente usa muito pouco ainda a informação, né, Tiago? Quando a gente conversa com as micro e pequenas empresas e os destinos, a gente percebe que informações básicas, como o TripAdvisor, que dá assim, um panorama geral daquele destino, a gente não usa. Né? Então, são bases de dados mínimas que já podem lhe dar um pequeno direcionamento, né, um olhar diferente para o seu negócio a partir daquilo que o turista está falando. Inclusive, até eu não sei como que é aí na sua região, mas eu sei que no Brasil todo tem algumas regiões que possuem Observatório do Turismo, possuem pesquisas feitas pelo próprio Sistema S, pela FEComércio, por várias. Oi? Será que está atrasando um pouquinho de. Está dando algum delay, né? Mas vamos lá. Mas só de ter acesso às informações pode te ajudar a tomar decisões. Só que pouca gente utiliza realmente de forma estratégica. Então, se você começar a fazer uma leitura dos dados da sua região, da sua localidade, pode ser até dados nacionais que façam recortes regionais, né? Isso já te ajuda a ter uma visão mais estratégica, né, das possibilidades que o seu negócio pode ter dentro de públicos que ele pode atender, de posicionamento que ele pode gerar, de produtos que pode ofertar, mas os dados estão lá. A gente precisa fazer essa leitura, né? O meu estado, por exemplo, tem um observatório incrível que sempre quando sai algum relatório eu faço a leitura. E às vezes o trade tem preguiça, né? Ou não vê valor naquilo, às vezes não é nem preguiça, não consegue entender como ele pode aplicar aquilo dentro do seu negócio. Então, se a gente passa a olhar os dados e entender que os dados, principalmente durante a pandemia, foram muito, né, relevantes, a gente acompanhou as médias, né, a gente acompanhou valores, acompanhamos aí também a alta do combustível e tudo mais, dados passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Então, se a gente começa a usar os dados para aplicar dentro da nossa estratégia, usar isso de forma um pouco mais consciente, né, a gente consegue sim ter melhores resultados. Então, a gente está no ambiente digital, praticamente tudo que tem lá é medido. A gente só precisa traduzir isso e ter a inteligência de como a gente aplica isso para o nosso negócio, né? Maravilha, Tiago. Muito bom te escutar. É sempre, né, um renovo para a gente, né, para as empresas que estão te ouvindo também, tenho certeza disso. Eu queria agradecer muito a sua presença. Sei que você está com a agenda intensa e se deslocando de um estado para outro, né? Abriu essa brecha na sua agenda para participar do nosso evento. A gente está muito feliz com isso. Já queria deixar aqui um espaço para você fazer a sua despedida, né? E deixar uma palavra final aqui de motivação aqui para o grupo, né? Que está começando esse processo de transformação digital. Muito obrigada pela sua participação. Perfeito, vamos lá então. Obrigado novamente pelo convite, essa oportunidade de falar de transformação digital, que é um passo importante para mim, para o meu trabalho, que é marketing digital, né? E dar a dica pessoal que procurem ter menos medo consumindo mais. Comece a procurar, se você está nesse processo, eu vi gente comentando aqui que está precisando dessa transformação, né? Estuda um pouco mais, procura empresas que já se transformaram, procura etapas que passam, procura consultores para ajudar, para acelerar esse processo, porque uma vez que você passa por isso, você não dá mais passo para trás, igual eu falei. Se você entende a consciência e tem noção da importância disso no seu negócio, e a partir desse ponto, todo o seu negócio vai mudar, porque, como eu falei, oportunidades vão aparecer, você vai conseguir acompanhar mais rápido as tendências, você vai sofrer menos com outras transformações, porque essa aqui acho que é mais difícil, e que depois desse ponto, tudo passa a ficar, não que vai ficar mais fácil, né? Mas menos doloroso, porque você vai conseguir aceitar a tecnologia, vai conseguir aceitar as transformações de uma forma muito mais natural, porque você precisa disso e o seu negócio precisa disso. Então, acho que a minha mensagem é essa. Se tem medo, vai com medo mesmo, mas tem aí o apoio do Sebrae e dos consultores também para te ajudar nesse momento. E se precisar, estou por aqui também. Claro, sempre. Muito obrigada, Tiago, pela sua participação. Muito obrigada. Valeu. E boa viagem aí para você que está em deslocamento. Agora, gente, vamos continuar o nosso painel de transformação digital no turismo. Agora eu quero convidar uma pessoa muito especial, uma amiga do coração, que é a Vanessa Martin, né? Ela que é uma especialista na área de eventos digitais,
vem se destacando aí no Brasil também, com diversas pesquisas inovadoras nesse segmento, está sempre à frente, assim, um passo à frente de tudo que acontece aí no segmento de eventos digitais, ela está à frente, a Vanessa. Então, a Vanessa também já publicou vários livros da área de eventos. Então, sempre que eu tenho qualquer dúvida na área de eventos, eu sempre recorro a ela, né? Uma amiga do coração, já tivemos oportunidades de fazer trabalho juntas há algum tempo atrás, ninguém pode falar há quanto tempo, não é, Vanessa? Não. E é sempre muito bom trabalhar com a Vanessa e tê-la aqui conosco hoje para falar um pouquinho dessa transformação digital também no setor de eventos. É muito importante para a gente está muito feliz de tê-la aqui. Então, seja muito bem-vinda, Vanessa Martin. A palavra está com você. Gente, obrigada, Adriana, pelo convite. É sempre um prazer conversar com o pessoal para tirar dúvidas, para ajudar no que eu puder. Já são muitas décadas trabalhando nessa área, né? Então, é exatamente por isso que eu gosto tanto de ajudar e de trazer o mais possível de novidades. Depois dessa palestra inspiradora do Tiago, fica muito mais gostoso até de continuar com esse assunto. E hoje eu vim trazer para vocês um assunto que é muito comentado, muito falado, mas que pouca gente sabe exatamente o que é o metaverso, os NFTs, e como é que isso pode impactar para o teu negócio, tá? Mas antes de começar e de compartilhar minha tela, eu só queria complementar algo com relação ao que o Thiago falou. Quando nós estamos falando de tecnologia, é importante entender que a tecnologia entra em todos os aspectos que você tem, ou seja, você tem tudo na tua vida pode estar compartilhado e pode estar dentro desse processo que o Thiago está falando. Então, na verdade, a tecnologia nos impacta de muitas maneiras, não apenas só no marketing digital. E exatamente a multiplicidade de informações e multiplicidade de itens que você tem para colocar, que demonstra que você também tem que ter assertivo. Você tem que, em primeiro lugar, saber para onde você quer ir. Porque o que você escolher, você tem que fazer bem feito. Então, essa é uma primeira equação. Eu queria só pedir para o pessoal deixar eu compartilhar minha tela, porque eu tenho bastante itens, e aí eu gostaria de eu passar. Pode ser, pessoal? Legal. Então, deixa eu já entrar para poder passar para vocês. Ok, vamos lá. Ok. E aí eu faço, inclusive, um processo um pouco mais rápido. Bom, então, dentro desse processo que nós estamos de desenvolvimento de tecnologia de uma forma geral, a gente precisa só entender que a gente precisa parar de ter medo, porque a gente vai ter sempre algo que você vai ter de novidade, então você realmente precisa de entender sobre o assunto, tá? Só lembrando aqui também algo que me ajudou muito quando eu comecei a trabalhar com tecnologia e com os eventos digitais, que é a minha especialidade. Eu não preciso ser programador para fazer algo em tecnologia, especialmente esse conhecimento que eu estou falando para vocês. Eu não preciso entender de programação, eu não preciso de entender de análise de dados para poder fazer o programa que vai gerar o metaverso ou o que for. Eu preciso entender o que é o conceito, as aplicações, qual é a melhor estratégia, porque a partir daí eu consigo contratar bem. Entendam que todas essas ferramentas, pessoal, pode ser mais ou menos utilizado, como a gente faz numa analogia para um evento presencial, como construir um cenário, uma cenografia, ou como fazer um cardápio e entregar um jantar com chefes de cozinha super badalado. Eu não preciso saber a cozinhar como chefe, mas eu preciso saber escolher. Então, cada vez mais o organizador de eventos, ele vira um estrategista, porque ele precisa de entender o todo, conhecer e continuar estudando, mas ele não precisa saber cada uma dessas atividades, como fazê-la e como executá-la na profundidade, tá bom? Aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas vamos entender, então, por que o metaverso e tudo mais está girando, então, dessa palavrinha Web3. Vamos entender um pouquinho dessa lógica e esse tempo que tudo acontece. Quando a internet começou, na década de 90, ele já tinha um formato que hoje a gente entende até no Web 2, que é uma informação onde eu tinha os dados para poder acessar, mas eram dados estanques. Eu entrava no site e eu apenas escutava o que estava sendo falado, ou eu lia o que estava sendo falado.
essa é a internet dos dados, que foi quando tudo começou. Já a partir de 2000, isso são datas só para referência, tá, pessoal? Não são muito precisas. A Web 2 começou quando eu consegui, enquanto usuário, me relacionar com as pessoas e com as empresas e com o conteúdo. Então, virou a internet das coisas, onde a gente tem as mídias sociais de uma maneira muito forte como representativa dessa rede, tá? E também os sites, que é o www, que faz com que nós possamos acessar quais e todos os sites. Mas é uma internet que é centralizadora, então nós precisamos de entrar no Google para pegar informação, eu preciso de entrar num determinado site para poder colocar, eu preciso entrar num aplicativo e ele gerencia meus dados, ele gerencia minhas informações. É bem diferente da tal Web3 que está começando agora, que é chamado de internet das coisas. A grande diferença da 3 para 2 está não só nesses três aspectos que estão colocados aqui, novas economias, novas classes de produtos e serviços, mas principalmente por ela ser descentralizada. Isso significa que eu tenho domínio dos meus dados, eu entendo e cuido da proteção dos meus dados. E ele faz tudo, todos esses dados, todo esse processo vem através do chamado blockchain. Tá? É exatamente o blockchain que não apareceu agora em 2000, existem várias tecnologias anteriormente que propiciaram e conseguiram que nós pudemos usar hoje a blockchain como ela está, que faz com que ela seja descentralizada, porque cada pessoa é responsável pela autenticação, pela criação e a autenticação daqueles dados. Então, entenda a blockchain como um bloco de dados que é criado por uma determinada pessoa, e a partir da criação desse bloco, ele é autenticado, é criptografado, e outras pessoas podem colocar outros dados atrelados àquele arquivo inicial, naquele bloco inicial de dados, fazendo com que ele seja, pela criptografia, ser transparente, imutável, porque ele está criptografado, e a partir daí você tem toda essa configuração que a gente tem dentro da Web3 e dentro de todos os produtos que a gente está falando. Então, entenda que blockchain é a estrutura básica da Web3, tá? E se a gente entender, então, o que é Web3, é uma internet também que é baseada em propriedade, porque eu sou dona dos meus dados, eu sou dona daquela informação que está sendo colocada, descentralizado, porque não é mais um único local que recebe todos esses dados. O blockchain também tem como característica que ele pode ter vários computadores ao redor do mundo que estão unidos nesse bloco. Então, um bloco é autenticado por um computador no Brasil, o outro bloco é autenticado e criptografado na China, por exemplo, ou na Europa, tá? E todos eles têm essa rede entre um e outro. Então, o blockchain é descentralizado. E essa estrutura toda é que é considerada esse novo jeito de a gente de conectar, que é também a chamada blockchain. Mas dentro da nossa área, que é turismo e eventos, existem algumas ferramentas que são muito importantes para nós. E também, na verdade, também que fazem a sustentação da Web3, que são as criptomoedas, tá? Essas duas são as mais importantes hoje. A Bitcoin é considerada a primeira criptomoeda e é a mais conhecida e é uma das mais utilizadas no mundo. Mas a Ethereum, que veio logo depois dela, alguns anos depois da criação da Bitcoin, ela veio como a segunda geração das Bitcoins, porque junto dela eu consigo colocar ativos digitais que eu não conseguia no passado com a Bitcoin. Então, Ethereum e Bitcoin são as principais cripto. E, gente, já tem, baseados em março, abril, quase 18 mil criptomoedas no mundo, tá? Entre as ativas e as atuais. E esse número não para de crescer. Mas eu acho que todo mundo gostaria muito de entender também um pouco mais o que é o tal do metaverso, tá? Preciso de óculos para usar o metaverso? Não necessariamente. Mas entenda que o metaverso é um ambiente tridimensional, como está colocado aqui, tá? E ele é muito dinâmico e é muito personalizado. E ele virou uma forma de realmente se ganhar muito dinheiro e de um espaço onde as marcas interagem com as pessoas. Essas transformações, na verdade, foram algumas das diferenças do Second Life, que começou há um tempo atrás, e que agora está repaginado e eu acho que vai seguir muito adiante. Mas o metaverso, na verdade, é composto de vários ambientes que, por enquanto,
não são interoperacionáveis, tá? Ou seja, eu tenho um ambiente no bloco, qualquer plataforma, tá? No Decentraland ou qualquer outra, tá? Eu não converso, o meu avatar e o meu ambiente não conversa com o outro. Isso ainda está sendo trabalhado, eu acho que vai ser, mas não para agora, tá? Então, existem vários ambientes e você precisa navegar de um, sair para entrar no outro, tá bom? Então, só para arrematar, metaverso é uma combinação mesmo do digital e do virtual, tá? E ele oferece muitas oportunidades, não só para outras áreas, mas em especial para a nossa, tá? Mas é ainda algo que demonstra e que demanda, na verdade, muito dinheiro para poder criar esse ambiente. Então, ele ainda é algo que é muito caro, os óculos são muito caros ainda, está baixando, mas ainda não é. E ele tem ainda um problema no óculos de você não poder usar por muito tempo, para você perde os sentidos, né? Você fica mareado. Então, ele ainda tem dificuldades operacionais e estruturais que a gente precisa de trabalhar. O game foi um dos primeiros ambientes e que tem o maior número de investimentos feitos, é um mercado trilionário, tá? E nesse ambiente já tem um tempo já acontecendo os shows e várias outras atividades dentro de ambientes de jogos, tá? Onde avatares muito sofisticados. Então, o game realmente foi o primeiro, então a gente não pode falar que o metaverso criou agora, quando o Zuckerberg falou, tá? Ele já existe na nossa realidade há muito tempo atrás. E o que eu achei de muito interessante nesse ambiente foi que essa empresa já fez eventos como esse show dessa banda, que foi impressionante. O show aconteceu e você podia navegar nesse show não só presencialmente no estádio, mas de duas formas no virtual, com o avatar ou apenas com a presença sua vendo digitalmente, como se fosse num jogo em que você andava pelo estádio sem ser o avatar. Então, já existem formatos hoje completamente diferentes um do outro, muito interessante, e que faz com que a gente precisa realmente conhecer para poder escolher. E já tem ambientes como esse, que foi uma palestra dessa moça, da Cathy Hack, que é uma das referências na área de metaverso, dentro de um ambiente no LinkedIn, em que você tinha avatares que estavam vendo presencialmente, eu podia ver no YouTube. Então, assim, eu não preciso do óculos para estar vendo um ambiente de metaverso, mas que foi muito interessante. Então, o metaverso existe, veio para ficar, existem vários formatos, e você precisa de saber qual é o melhor para que você possa fazer as entregas que você precisa para suas marcas. Bom, NFT é a grande sacada do momento e é ele que oferece para a área de eventos e turismo algo mais palpável, eu diria, ou algo mais com retorno muito mais rápido, e que você precisa de entender o que é. Esse que vocês estão vendo aqui agora é uma série de NFTs com uma rede chamada Bored Ape. Essa é uma das principais, das mais famosas, pelo menos, coleções de NFT que foram feitas. Cada um deles custa milhões de dólares, e nesse caso específico, só quem, obviamente, tem muito dinheiro, mas também que quer estar na crista da onda, pode comprar um NFT. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é e por que ele é tão importante. Mas só para entender o que é o NFT, ele realmente é um ativo que registra transações financeiras na web através da entrega de objetos ou serviços físicos digitais. Então, ele usa o blockchain, ele usa a NFT, ele usa a blockchain e a Web3 para fazer essa entrega dessa transferência de dados. Então, você compra um objeto através da Web3 e você tem, junto com esse objeto, várias informações e vários itens que você pode comprar. Esse daqui é uma coleção feita aqui de uma empresa no Brasil, está lançando essa coleção de ativos digitais, de NFTs, e que tem como princípio o que eu falei antes, que é algo muito bacana no NFT, que é de você dar exclusividade, de você criar um grupo de pessoas que estão dentro de uma comunidade. Aliás, comunidade é a palavra-chave, tá, pessoal? No digital, seja qualquer tecnologia que você colocar. Quando você tem comunidades fortes, você tem as pessoas junto com você o tempo inteiro. Então, pensem bem nesse aspecto, tá? Mas, então, NFT e Web3 e criptomoeda são parte da nossa realidade hoje em dia. Você pode ainda não ter NFT, você pode ainda não ter comprado, trocado nenhuma moeda,
nenhuma criptomoeda, mas elas já estão aí e movimentando trilhões de dólares, tá? Mas então, detalhando um pouquinho mais, onde é que estão essas oportunidades para que você pode utilizar, que você pode colocar e deve colocar no seu radar, para você entender? A grande sacada, como eu tinha falado antes, é o tal do NFT, tá? O NFT veio para te dar muito mais recursos, tá? E muito mais atividades. Mas então, entendendo essas vantagens do NFT, o que ele tem para te entregar? Primeiro, muito mais receitas, tá? Tem empresas ganhando na área de esportes quase $1 bilhão, tá? Ou seja, a rede de associações de basquete norte-americana já estão prevendo esse ano ganhar mais de que $1 bilhão só em NFT. Eu vou mostrar alguns exemplos. Mas também ela pode e deve oferecer para vocês empoderamento de artistas, produtores e artesãos. Porque eu falei que a Web3 ela é descentralizada. Isso significa que você tem a ponta de quem produz, por exemplo, um CD ou uma joia ou algum artesanato, e você tem o comprador. A Web3 aproxima essas duas pontas de uma maneira muito bacana, tá? Tirando intermediários. Não é necessariamente tirando intermediários, mas reduzindo essa linha e dando poder para quem produz, aumentando essa renda de uma forma que ela não conseguiria. Então, esse é o principal vantagem de vocês pensarem no NFT. Comunidade, sem dúvida nenhuma, porque o NFT bem criado, ele dá essa sensação de exclusividade e de que ofertar algo que você não conseguiria se você estivesse fora daquela comunidade. Então, exclusividade e comunidade estão muito interligadas num NFT bem criado. Mas só para entender um pouquinho como é que pode ser feito tudo isso, esse é um NFT que foi criado para um item de um avatar, tá? Então, é algo impressionante. Esse daqui, por exemplo, também, ele foi comercializado, e olha quanto esse norte-americano pagou por um NFT do sneaker da Nike. Tá? Então, os valores são absurdos. Em alguns casos, você compra só o item digital, mas você já pode hoje entrar dentro de um metaverso ou dentro da rede, comprar um item que é presencial através do digital também. Mas o que eu falei em termos de NFT, de oportunidades dentro do mundo dos esportes. Existe um relatório da Pricewaterhouse, muito bacana, vocês podem procurar na IA, ele está disponível, que dá várias informações de valores. Aquele $1 bilhão que eu falei para vocês, de dólares, está dentro desse relatório, previsto para esse ano para a área de basquete nos Estados Unidos, tá? Mas você tem uma aplicação muito diferenciada. Gucci e várias outras marcas já estão lá, com lojas Natura, Boticário, tem inúmeras marcas que estão lá. E até mesmo no caso da Ucrânia, já estão vendendo coleções de NFT para ajudar para que eles consigam sair dessa mais rápido. Esse é um exemplo de um NFT de basquete em que eles fizeram vários itens, né, de pedaços de filmes de jogadas norte-americanas, e você pode comprar esse pedacinho da história do basquete, daquele jogador que você mais gosta. E os números que estão aí foi em 2021, $827 milhões que arrecadaram, não só nesse processo, mas de outros também. Então, é algo que não é um dinheiro pequeno, como a gente fala, tá? Mas vamos falar, então, de música. Esse foi o primeiro CD vendido com NFT. Já existiam outros casos de apenas música sendo vendida com NFT, e esse foi o primeiro CD que foi feito com essa banda, que criou, além do CD, que tinham 10 mil cópias digitais especiais para o público, criou também os seus NFTs de leões, porque Lions Club é leão, em inglês, e eles criaram isso e já arrecadaram $milhões só com essa brincadeira, vendendo 10 mil NFTs, atrelados também a um CD digital com exclusividade de vários itens, tá? Você pode, inclusive, chegar no próximo show dele, sentar numa área exclusiva, ou seja, a criatividade é o que você conseguir fazer. E tem também já vários shows e vários eventos que estão atrelando o ingresso com NFT. Você só comprava com isso. O Milton Nascimento fez um evento no Rio de Janeiro, que já aconteceu, que o ingresso só se comprava com o NFT. Mas ele teve que voltar atrás
e colocou também para você poder comprar com Pix, porque o pessoal estava tendo dificuldade em comprar criptomoeda para aquele show específico. Nesse caso do Vicon, só NFT. E eles tiveram mais de 130 palestrantes, um estádio, ou seja, veio para ficar mesmo. Mas as viagens também e as hospedagens não perderam esse tempo. Já existem inúmeras operadoras que estão oferecendo pacotes de uma forma geral com os NFTs. Tá? Então, todas essas que eu coloquei já colocam e já ofertam os pacotes de aéreo ou só hospedagem que você compra através do NFT. E essa, inclusive, está dando um bônus de 8% se você compra, e você pode usar esse desconto para próximas aquisições. Essa é outra delas que tem. Essa você faz voos e compra com criptomoedas, ela aceita inúmeras, tá? Essa aqui são só algumas que ela aceita, tem várias que você pode comprar, e tudo em moedas. Ele coloca qual é a moeda que você aceita, a transação é super facilitada. Na moda, já tem iniciativas muito bacanas. Além de realidade aumentada e virtual, teve no ano passado, que eu tive acesso, um desfile internacional, inclusive, que é outubro do ano passado, que usou a ambientação do metaverso para realizar algumas das atividades, tá? Tinha shows no sentido de desfiles, tá? Tinha de vários países, cada um de uma forma, coleções sendo mostradas mostrando em realidade aumentada, super caprichadas, e você tinha também, em alguns casos, criação de cenários no metaverso como essa, que tinham 5 ambientes, cada um de uma área. Então, você tinha praia, neve, parte de selva, e os desfiles aconteciam dentro desse ambiente, esse é apenas um deles, tá? E você podia escolher aquela roupa, e você clicava rapidamente num ícone só, e você via detalhes da roupa, detalhes do artista, como é que você podia comprar. Ou seja, realmente veio para facilitar demais a vida de quem antes tinha que fazer um desfile presencial só para um número limitado de pessoas. Essa, na verdade, é a grande vantagem do digital, de você poder fazer a diferença entre fazer na sua sala, né, no seu local de evento, ou fazer para o mundo inteiro, como é o caso que esse evento está acontecendo. Qualquer um que acessar o link, em qualquer parte do mundo, pode acessar. Então, essa é veio para ficar, tá, pessoal? Mas só dando uma fechada, depois a gente pode tirar algumas dúvidas se vocês tiverem. Por que, então, que tudo isso tem a ver com o teu negócio? Por que isso tem a ver com você profissional? Em primeiro lugar, ele oferece 2 itens importantes, tá? Primeiro, fidelização dos seus clientes, tá? Você consegue estar junto desses clientes de uma maneira muito mais fácil e muito mais rápida, e é envolvente, é engajador, tá? Então, isso é algo que veio para ficar e é algo que é uma demanda do consumidor e de todos os participantes, dos seus hóspedes e de todos os seus clientes. E também, muito, muito importante, possibilidades de ganho. Todas as opções que eu dei aqui agora, inclusive o marketing digital que o Thiago falou, entregam para você muito mais possibilidade de ter mais receitas, variadas, inclusive, numa proporção e num volume que você não teria de forma nenhuma se você não usar essa mentalidade, se você não entender que essa transformação digital não vai parar porque você tem medo ou porque você não consegue saber por onde começar, tá? Precisa de começar. E mais um detalhe antes do próximo slide. Quando a gente está falando de transformação digital, pessoal, a gente está falando não de você, hoje, decidir que você vai ter um espaço no metaverso. Não é isso. Assim como a gente tem, em relação às mídias sociais, por exemplo, você tem hoje inúmeras mídias sociais. O WhatsApp é a mais comum delas, principalmente aqui no Brasil. Você não precisa usar todas as mídias sociais ao mesmo tempo. Você pode escolher aonde o teu cliente está, aquela mídia social, e começar a trabalhar aquele momento. Tá? E a partir daí, quando você se sentir mais segura, você estudar, você trabalhar e ficar muito bom, você consegue ampliar o teu olhar. Então, é melhor um passo de cada vez, de uma maneira segura, de uma maneira que você entregue qualidade, do que você querer fazer um canal em todas as mídias sociais, em 4, 5 mídias sociais, e não fazer nenhuma delas bem feita, tá? Então, pensa nisso também. Mas então, como é que eu posso fazer para entrar dentro desse processo?
A primeira item é você entender que as experiências são contínuas e o valor é agregado nessas experiências. Então, isso que eu acabei de falar, de você fazer bem feito uma, é muito importante. Entendendo que experiência é algo muito mais precioso para quem está do outro lado comprando ou te escutando do que era no passado. E é muito mais sofisticado. Então, você precisa de fazer bem feito, ou essa experiência não vai ser entregue de jeito nenhum. Comunidade talvez seja o seu passo mais importante, que é como eu vou conseguir criar um grupo de pessoas que goste do que eu estou entregando, seja ele o que for, tá? E permaneça ligada na tomada, né? Dentro de todos os momentos que a gente está fazendo. Se você conseguir isso, você vai ter pessoas que vão indicar o teu trabalho, que vão comprar com uma certa regularidade, porque você está entregando algo de valor para ela. E esse processo, ele é muito facilitado quando você entende, no caso, por exemplo, específico do NFT, que você cria itens colecionáveis. Você lembra a coleção de figurinha no passado, em que você ficava comprando inúmeros envelopes para poder tirar aquela figurinha? Ou agora que você pega um avatar e você coleciona os itens, coleciona roupas para você colocar? Então, essa é a grande sacada. Quando você coloca isso e você entrega esses valores que tem valor para o outro lado, e dá a sensação de exclusivo, você está motivando essas pessoas para ficar junto com você. E não precisa estar no metaverso para fazer isso, não, tá, pessoal? Você consegue fazer isso em outras opções. E entendendo também que essas opções que eu dei para vocês, elas têm essa grande sacada, sem intermediário e muito mais lucratividade. Mas você consegue, através do digital, falar direto com o seu cliente. Então, a era dos intermediários parece estar chegando no fim ou ficando muito difícil para esses intermediários trabalhar. Então, você, enquanto gerador desse processo, gerador desse valor, está ficando com a bola da vez. E isso faz com que você tenha muito mais oportunidade e muito mais receita diversificada em volume, ou seja, você tem 2 itens muito bacanas e muito importantes para todo mundo. E o digital também, seja no marketing digital, seja em qualquer ferramenta que você consegue utilizar, você tem uma oportunidade que você não tem no presencial. Porque essa trajetória do cliente, esses touch points, significa que você pode estar junto desse seu cliente, por exemplo, no caso de eventos, antes do evento, durante o evento e no pós-evento. Ou seja, você tem a oportunidade de estar com ele durante todo o tempo. E isso faz com que você consiga entregar tudo de uma maneira muito mais rica, porque você tem toda essa parte longeva. É por isso também que o evento híbrido veio para ficar, porque ele consegue fazer com que você tenha uma permanência junto com aquele cliente durante uma longevidade muito maior do que no presencial e, obviamente, sem falar na abrangência geográfica que é ilimitada no digital, entre outras vantagens. Então, isso se eu não convenci vocês até agora, eu espero que tenha convencido, tá? Antes da palestra. Mas então, vocês estão preparados para tentar navegar nessa praia? Eu espero que sim. E aí eu posso dar para vocês 2 dicas. Primeiro, entendam que conhecimento é poder, tá? Então, estudem. Tem muita área de conhecimento para vocês trabalharem, estudarem. E quanto mais vocês estudarem e conhecerem, mais vocês estarão seguros daquilo que vocês precisam fazer e também de ver as possibilidades e as novidades que tem por aí. Vocês conseguem se inspirar, se capacitar, criar valor, ou seja, conhecimento é tudo. Então, Long Life Learning, ou conhecimento que não para, o conhecimento ao longo da vida, é a principal referência que vocês precisam de ter daqui para dentro. E só entendendo também outro ponto muito importante, não foque na tecnologia. Foco é no ser humano. A tecnologia é apenas um meio. Então, se você não entender isso e você não tiver isso como referência, com certeza você vai escolher as ferramentas erradas e você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Você vai pensar muito mais na tecnologia, no veículo, do que em como fazer com que esse ser humano fique grudado com você, com que você entregue valor para ele, com que você motive para que ele fique no seu dia a dia, tá? Aqui estão os meus contatos e também já quero deixar claro para vocês que está disponível esse material, tá? Já está com o pessoal da
pessoal, né, da organização, tá bom? Então, podem ficar tranquilos. Obrigada, Vanessa. Brilhante sua apresentação. É sempre inspirador te ouvir, né? A gente fica assim com os neurônios esquentando e mexendo e pensando na realidade, né? Como que a gente pode ajudar essas empresas a entrarem nesse mundo. A gente tem aí diversas soluções e inovações chegando e a gente precisa levar realmente esse conhecimento. E eu queria, para a gente fechar o seu painel, eu queria que você falasse um pouquinho em relação aos eventos presenciais. O que você acha agora dos novos eventos presenciais? Eu tenho participado durante a pandemia, agora no finalzinho da pandemia, ano passado já, alguns eventos presenciais, mas há uma sensação assim que perdeu um pouco o sentido do presencial, com tanta atratividade do digital, né? Fala um pouquinho para a gente como é que você vê essa perspectiva, né? Como é que você está se relacionando com essas empresas organizadoras de evento a nível nacional e mundial, que sei que você se relaciona. Traz para a gente a sua percepção em relação aos presenciais, por favor. Claro, o presencial, ele, graças a Deus, está voltando, ele não vai parar, tá? Então, assim, não tem chance nenhuma da gente ficar sem o evento presencial, porque nós somos seres sociais, né? Nós somos seres que precisamos do contato com as pessoas. E isso faz com que o presencial entregue um valor e uma presença que nenhum outro tipo de evento vai conseguir fazer. Então, não preocupem que o presencial vai mudar. Agora, não posso deixar de falar que mesmo o presencial, ele precisa de considerar ferramentas para que ele consiga entregar mais valor. Como a gente está fazendo aqui? Hoje nós estamos só no evento digital. Eu estou aqui na minha casa e cada um está assistindo das suas casas. Mas se eu estivesse entregando um evento presencial, eu conseguiria unicamente entregar aquele total de locais que tem no espaço do evento. Se eu uso o virtual junto, se eu transmito esse evento para o digital, eu consigo alcançar qualquer pessoa. Então, o presencial hoje precisa de considerar a ferramenta do digital para que ele consiga fazer as entregas todas que ele precisa. Então, as ferramentas de engajamento que a gente tem no presencial, elas continuam fortes e elas continuam necessárias, mas elas estão alteradas para fazer com que o digital consiga penetrar dentro do presencial. Isso faz com que a vida do organizador não fique mais fácil, não. Muito pelo contrário. Agora ele tem que fazer 3 projetos. Ele tem que fazer o projeto presencial, o projeto do virtual e o projeto que liga os dois, tá? Então, cá entre nós, nossa vida ficou mais difícil. Ficou mais difícil, né, Vanessa? Então, eu queria ver com você quer que passe ainda seu vídeo, que está aqui conosco? Depende do tempo aí, o que vocês estão... A gente tem aqui 5 minutinhos para encerrar o seu painel. Então, vamos. Aí depende do pessoal. Está fazendo muitas perguntas, pessoal, ou não? Por enquanto, não. Então, vamos ver o vídeo. O que eu selecionei esse vídeo foi para vocês verem um evento não é simples, né? Mas um evento diferente de um evento virtual feito num ambiente de metaverso de essa empresa que ela é israelense, tá? Então, ele tem uma visualização gráfica muito legal e os avatares são simples, tá? Mas são eficientes, porque o seu avatar anda pelo espaço do evento, que não é só a sala, como a gente está aqui agora. Então, você pode sair da sala de onde está o evento e transitar por ele de uma forma muito, muito fácil. E você tem a logomarca da empresa ou o seu nome e o vídeo, que é o vídeo que vocês estão me vendo aqui agora, por exemplo, dentro do avatar. E você conversa com as pessoas, você anda pelos cenários. Porque a grande dificuldade do virtual está em networking, né? Porque a gente não tem... aqui, por exemplo, eu não consigo sair daqui da palestra e encontrar alguém assim que eu sair da sala, né? Nesses ambientes eu consigo, né? Pode já parar. O mais importante era esse ambiente, e igual a ele existe dezenas. Vanessa, tem só uma pergunta aqui do Alexandre Batalha. Não é uma pergunta, ele queria só que você comentasse sobre as dificuldades de internet para quem oferece turismo na zona rural. A gente sabe que o nosso país é um país continental, né? A gente ainda tem essas dificuldades. Para a gente trabalhar no digital, a gente ainda enfrenta algumas barreiras, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Alexandre, uma excelente pergunta, porque a gente tem que prestar atenção nesse quesito que você está falando agora. Sem internet de qualidade, nada disso que eu ofereci tem sentido, tá? Especialmente metaverso. Essas ferramentas digitais estão condicionadas à velocidade da transmissão dos dados.
e a uma comunicação que não tenha latência. Então, que eu consigo falar com as pessoas elas pessoas entenderem e não terem latência, não tem diferença entre a geração da informação e a recepção dela. E o metaverso, o volume de dados é muito grande. Então, não dá para fazer isso num ambiente em que essa internet não funciona. A gente está falando de 5G, mas hoje no Brasil tem muitas áreas que eu acho que nem 3 está entregando. Então, é realmente muito complicado de você fazer isso. Quando a gente está no digital, a gente tem que observar a velocidade de upload e download. Existe uma associação brasileira de provedores de internet, que eu recomendo que vocês entrem para dar uma analisada, e ela dá algumas referências de banda necessária mínima para você fazer uma palestra, para você pegar um filme e mandar ao vivo, né, para colocar. Então, você tem uma quantidade de números mínimos. Upload é quando você envia e download é quando você baixa a informação. Então, tem um número específico. São itens que você precisa de checar se o local onde você tem consegue fazer isso. Se não tiver, dificilmente você vai conseguir fazer algo digital, tá? E aí é esperar para você ter isso. Sem falar que, em alguns casos, você tem que ter 2 provedores, né? Se um cai, o outro entra automático para a banda não cair e você não ter o evento. Então, mas, em especial, checa se você tem banda suficiente para você poder iniciar esses projetos para você. Obrigada, Vanessa. Tem uma outra pergunta. Eu vou até pedir para a Digiane Ivanete Bentes. Ela está perguntando quais são as empresas que trabalham com eventos no metaverso. Inclusive, aqui, o nosso próximo painel será sobre metaverso, né? Espero que todos continuem aqui na sala, porque a gente ainda tem muito assunto para falar sobre esse tema, tá certo? E a gente vai ter também empresas que organizam eventos no metaverso amanhã participando. Amanhã, pela manhã, o último painel, a gente tem uma empresa que vai se apresentar que trabalha com eventos no metaverso. Então, Vanessa, já vou te passar a palavra e aí você aproveita e já se encaminha para as nossas palavras finais do nosso painel, por favor. Jane, a sua pergunta também é muito boa, mas eu não consigo nem listar a quantidade de empresas, porque você viu, eu mostrei um case de um desfile, na verdade, vários desfiles que aconteceram em outubro do ano passado. Só nesse desfile, desfiles, né, nesse evento, tinham pelo menos uns 6 ambientes de metaverso. Então, o que você precisa de de atentar quais são as plataformas que estão entregando metaverso, porque a partir daí você vai encontrar inúmeras aplicações. Já tem praticamente todas as grandes marcas com algo acontecendo dentro do metaverso, tá? Então, todas as grandes marcas que eu falei, Gucci, Natura e várias outras, empresas de montadoras de carro, todas elas estão fazendo. E se você encontra a plataforma, você vai encontrar alguma iniciativa. A grande maioria deles, como eu falei, até pelos custos, são empresas nacionais ou multinacionais que estão entregando isso. Algumas fazem eventos privados, outras fazem eventos abertos. Mas na área de congressos, empresas como eu acabei de colocar, da Allseated, que ela é israelense, né, não é brasileira, mas ela já está, então tem vários eventos, vários congressos acontecendo dentro desse ambiente. E aí, eu acho que você vai ter muitos mais outros exemplos dentro das outras sessões que a Adriana falou agora. Obrigada, Vanessa. Muito bom tê-la aqui conosco no nosso painel sobre transformação digital no turismo, o futuro é agora. Eu quero deixar um abraço grande para você, mais uma vez, e fique conosco aqui, tá? Que nós vamos ter ainda muito conhecimento ao longo do dia e trocas a fazer. Tenho certeza que todos que assistiram a Vanessa gostaram bastante. Só tenho elogios aqui no chat. Então, Vanessa, obrigada, muito obrigada mais uma vez. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto.
Porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.